Acha que a sua conta de supermercado é alta? Os camponeses medievais passavam por algo muito pior, tipo, muito pior. Eles tinham que sobreviver com o que pudessem encontrar ou cultivar. Imagina, seu jantar é o que você desenterrou ou pegou voando baixo. Estas 15 comidas baratas não eram elegantes, longe disso, mas alimentaram gerações inteiras, resistindo a pragas, fomes e um trabalho duro interminável. E no topo absoluto dessa lista, o lendário potage. Já teve um convidado em casa que simplesmente não ia embora? Aquele que se instalou no sofá e fez estoque da sua geladeira? Basicamente, isso era o potage para os camponeses medievais, exceto que eles sim queriam que ficasse. Era o amigo que nunca te abandona e nunca esvazia a panela. Esta sopa lendária era o exemplo máximo do mantra medieval. Não desperdice, não deseje. Cada pedacinho de comida, cada gota de caldo, era precioso demais para ir para o lixo. Ela era cozida sem parar sobre o fogo, dia após dia, semana após semana. Imagine a paciência. Era a panela mais resistente do vilarejo, a janta mais constante do mundo. O potage não era apenas uma sopa. Ah, não, era a sopa, a base inabalável da nutrição camponesa medieval, a versão original, a tataravó das refeições. Deixe cozinhando e esqueça. Ao contrário das nossas jantas rápidas e descartáveis de hoje, que somem em uma única refeição, ou menos, o potage era um estilo de vida, uma decisão consciente, uma solução prática e engenhosa para as duríssimas realidades da vida medieval. Em essência, o potage era simplesmente um guisado grosso, substancioso, um abraço quente em forma de caldo, e ele podia ser mantido vivo por dias, até semanas a fio. A panela, uma fiel companheira, raramente se afastava do lar. Novos ingredientes eram jogados nela conforme outros eram consumidos. Era uma espécie de buffet interminável medieval. Pense nisso, sempre tem algo na panela. Mas, sejamos honestos, com muito menos opções e zero de variedade comparado aos buffets de hoje. Sem sushi, sem salada de maionese, sem sobremesa, apenas potage. O que se colocava no potage? A melhor pergunta seria, honestamente, o que não se colocava? Se era comestível e estava à mão, ia para a panela. A base consistia normalmente no grão mais barato e disponível. Estamos falando de cevada, aveia ou centeio. Grãos humildes, mas resilientes. Eram fervidos até se tornarem uma espécie de mingau grosso, a tela em branco para o que viesse a seguir. A partir daí, os camponeses adicionavam qualquer verdura que pudessem conseguir. Nabos, cebolas, alho-poró, couve, a turma do quintal. E se a sorte sorrisse, talvez algumas cenouras ou ervilhas aparecessem para dar uma cor e um pouco de doçura ao caldeirão. Um estudo fascinante sobre restos de comida medieval descobriu que o lar camponês médio mantinha seu potage por pelo menos 4 dias, antes de começar um novo, embora muitas famílias o prolongassem muito mais durante os duros meses de inverno. A evidência arqueológica de aldeias medievais mostra uma verdade sombria. Os ingredientes do potage iam se tornando cada vez mais limitados com o passar do tempo, reduzindo-se às vezes apenas a grãos e raízes. É a comida da pura necessidade. Embora todas as classes sociais comessem alguma versão do potage, sim, até os nobres tinham seu guisado chique, havia um abismo literal entre o que fervia na panela camponesa e o que borbulhava nas cozinhas nobres. As famílias ricas? Eles melhoravam seu potage com especiarias importadas caras, coisa de outro mundo, pedaços generosos de carne e até vinho. Potage digno de rei, ou pelo menos de lorde. Em contraste, o potage camponês dependia inteiramente de ervas locais para dar sabor. Alho, o super-herói medieval do sabor e da saúde. Salsa, sálvia, o que quer que crescesse perto da cabana ou nos campos. Era a horta ditando o paladar. Em ocasiões realmente especiais, aquelas que aconteciam uma vez a cada lua azul, ou depois de uma caçada bem-sucedida, e geralmente clandestina, uma família camponesa podia adicionar um pequeno pedaço de toucinho ou panceta salgada ao potage. Não o suficiente, claro, para torná-lo um prato de carne de verdade, mas apenas o suficiente para impregnar a panela inteira com aquele sabor defumado e salgado que fazia os olhos brilharem. A gordura subia para a superfície, uma camada valiosa,
aportando calorias cruciais em tempos difíceis. Cada gota de gordura era energia pura para um corpo cansado. Alguns historiadores, curiosos sobre a dieta da época, acreditam que os camponeses medievais consumiam entre 2 e 3 litros de potage por dia. Pense nisso, é um volume considerável. Isso convertia o potage no verdadeiro combustível do sistema feudal. Não era uma comida para exibir no Instagram, nem existia Instagram, mas manteve vivas inúmeras gerações, suportando séculos de penúria, fome e dificuldades sem fim. O potage pode ter sido a sopa interminável e resiliente dos tempos medievais, mas não foi a única estrela no limitado menu que mantinha os camponeses de pé. O pão. O pão. Ele nos conecta a todos, desde os antigos egípcios até as padarias artesanais modernas. Continua sendo, sem dúvida, o alimento mais universal do mundo. Mas os pães que adornavam as mesas camponesas medievais, esses fariam qualquer amante de pão moderno, digamos, torcer o nariz. Hoje em dia, esqueça o pão branco fofo, macio, esqueça o sourdough artesanal, aquele com a casca crocante e o miolo cheio de alvéolos. O pão camponês medieval era uma história diferente, era escuro, era denso, e muitas vezes era tão duro quanto a vida daqueles que o comiam. Uma rocha comestível, era feito principalmente com centeio ou cevada, grãos duros que cresciam em solos pobres onde o trigo, mais exigente, simplesmente não prosperava. Esses pães mal se pareciam com o que hoje chamamos de pão. Eram outra coisa. O grão usado para o pão camponês não era apenas distinto, todo o processo do campo ao prato era diferente. Primeiro, a qualidade do grão. Frequentemente era de baixa qualidade. O melhor trigo, o mais limpo, o mais branco, isso ia para os nobres e o clero, aqueles que podiam pagar por ele. Os camponeses ficavam com o resto. Segundo, os camponeses pagavam taxas elevadas para moer seu grão. O moinho pertencia ao senhor feudal, e usar suas pedras para transformar grãos em farinha custava caro. Era um imposto sobre o alimento básico. Para economizar esse dinheiro suado, muitos camponeses se viravam como podiam, misturavam outros ingredientes à farinha, ervilhas moídas, favas, bolotas, sim, as de esquilo, castanhas, e em tempos desesperados chegavam a adicionar casca de árvore ou palha moída. Imagine a textura e o sabor. Quanto pão comia o camponês médio? Segure-se, os números são assombrosos. Registros da Inglaterra medieval mostram que um homem trabalhador podia consumir entre 2 e 3 libras de pão por dia. Isso são cerca de 900 gramas a 1 quilograma e 300 gramas. Essa quantidade colossal de pão aportava mais de 60% de suas calorias totais. É como se mais da metade de tudo o que eles comiam em um dia fosse pão, em cada refeição. E no lanche, não era gula, não era porque amavam o pão, embora provavelmente o apreciassem por mantê-los vivos. O trabalho pesado no campo, sob o sol ou a chuva, exigia uma ingestão calórica enorme, e o pão fornecia essa energia de forma barata e disponível. O processo mesmo de assar pão revelava as marcadas divisões de classe da sociedade medieval. As famílias abastadas desfrutavam de pão fresco todos os dias. Tinham seus próprios fornos ou padeiros dedicados. Pão quentinho, macio, um luxo impensável para a maioria. Os camponeses, sem fornos privados, normalmente assavam apenas uma vez por semana. Usavam fornos comunais da vila, um forno para todos, geralmente perto do centro do povoado. Ou preparavam pães planos, finos, que podiam ser cozidos rapidamente em pedras quentes no lar da própria cabana. Estes pães semanais, bem, eles se tornavam cada vez mais duros, secos e, sim, mofados com o passar dos dias. Pense naquela casca que era mais dura que madeira. Para poderem ser comidos novamente no final da semana, a solução era simples e eficaz: mergulhá-los em potage ou cerveja. Era a forma de reidratar a rocha comestível. Talvez o aspecto mais inquietante do pão medieval fosse seu potencial para ser venenoso. O centeio, o grão preferido pelos camponeses em muitas regiões, porque crescia onde o trigo não ia, era suscetível ao esporão do centeio. Este é um fungo, um parasita do grão, e este fungo é naturalmente alucinógeno.
continha compostos similares ao LSD. Sério, aldeias inteiras experimentavam às vezes alucinações massivas, convulsões terríveis e até mortes por causa do que se conhecia como o fogo de Santo Antão, uma doença misteriosa e aterrorizante. O que eles não podiam saber é que a causa estava bem ali, em seu pão de cada dia. A fonte da sua sobrevivência era também a fonte de seus piores pesadelos. E, no entanto, apesar de seus perigos, nem sempre compreendidos, e deficiências, bem conhecidas, o pão era sagrado na cultura medieval. Roubá-lo era castigado severamente. Desperdiçá-lo era considerado um pecado grave. Era mais do que comida, era sustento, era vida. A mesa medieval começava com pão e terminava com pão. Era o alfa e o ômega da refeição. Quando chegava a fome, e acredite, ela costumava chegar com frequência e crueldade, o pão era a última coisa a desaparecer. As famílias podiam sobreviver durante semanas apenas com pão, embora a definição de pão se tornasse cada vez mais criativa e desesperada. Lembra da casca de árvore? Os pães escuros e densos que alimentavam o trabalho medieval raramente se acompanhavam com algo mais. O luxo de acompanhamentos era raro, mas quando os camponeses tinham a sorte de ter algo para colocar sobre o pão, algo para quebrar a monotonia e a dureza, costumava ser algo simples, algo que não exigia muita preparação depois de um longo, exaustivo dia de trabalho no campo. E na cozinha medieval, para esses momentos, a resposta era frequentemente o gruel. O gruel. Sim, você ouviu direito, uma espécie de mingau aguado, essencialmente um passo acima de consumir água fervida com colher. Pense nisso como o super potage diluído ao extremo. Quando o pão escasseava perigosamente e os ingredientes, já limitados, do potage se esgotavam, o gruel entrava em cena. Era a última linha de defesa contra o estômago vazio, o fantasma da fome. Por favor, senhor, quero um pouco mais. É a famosa linha literária associada com o gruel, imortalizada na ficção. Mas os camponeses medievais raramente tinham o luxo de repetir prato. Para eles o gruel era o prato, e só. O gruel era comida de sobrevivência pura, simples, direta e despojada. Era feito fervendo uma minúscula quantidade de grão em uma enorme quantidade de água. A ideia era esticar ao máximo os ingredientes mínimos. Cada grão contava. A receita, se é que se pode dar um nome tão pomposo para isso, não podia ser mais simples. Pegar aveia, cevada ou os restos de grão que ficassem no fundo do armazém, provavelmente cheios de cascas e outras impurezas. Adicionar água até que a mistura parecesse desesperadamente diluída e cozinhar. Cozinhar até que se parecesse com algo vagamente comestível. Se se tinha muita sorte, talvez se adicionasse uma pitada de sal, um luxo salgado. O resultado, uma substância aguada, sem sabor, que enchia o estômago por um tempo, mas não satisfazia nenhum outro desejo humano. Sem nutrição significativa, sem prazer, apenas um preenchimento temporário. O gruel se diferenciava do potage por sua deliberada e forçada magreza, e se diferenciava do mingau porridge, que podia ser cremoso e até saboroso, por sua triste falta de substância. Era o mingau que desistiu da vida. Registros medievais indicam que durante as fomes mais severas, os mosteiros que assumiam a tarefa caridosa de alimentar os pobres chegavam a esticar uma única xícara de aveia para fazer gruel suficiente para 10 pessoas. O matemático na sala notará que isso equivale a menos de 2 colheres de sopa de grão por pessoa. Isso não é uma refeição sob qualquer padrão, passado ou presente. É a definição de raspar o fundo do tacho. Curiosamente, o gruel não era exclusivo dos mais pobres ou dos famintos. Os monges de toda a Europa medieval o consumiam regularmente como parte de suas práticas religiosas e ascéticas. Registros de cozinhas monásticas do século XI mostram que os monges comiam gruel durante os períodos de jejum. Uma abadia documentou seu consumo 2 vezes ao dia durante a quaresma. Um jejum em dobro. Suas tigelas podiam incluir ocasionalmente mel ou frutas secas, lujos com os quais os camponeses na base da pirâmide social só podiam sonhar. Era um gruel premium, ainda assim gruel. Para os enfermos e idosos, o gruel se tornou o equivalente medieval do cuidado de saúde domiciliar.
Aqueles muito fracos para mastigar o pão duro ou digerir refeições mais pesadas eram alimentados com gruel na esperança de que se recuperassem, ou não. Textos médicos medievais recomendavam gruel para uma variedade de males que iam desde a febre até a dor de dente. Eles sugeriam adicionar ervas medicinais ou vinho com fins, medicinais, para mascarar o sabor e talvez fazer algum bem. Claro, os camponeses comuns raramente tinham acesso a essas versões medicinais mais luxuosas. O gruel deles era o gruel puro, sem temperos caros. E os bebês que deixavam o leite materno, eles passavam diretamente para o gruel, sem papinhas fofas, sem purês de frutas, direto para a substância aguada e sem sabor. Isso criou gerações de europeus que jamais conheceram o conceito de comida para bebê. Sua introdução aos alimentos sólidos era espartana. Registros judiciais da Inglaterra medieval mencionam ocasionalmente crianças que morreram de desnutrição, apesar de terem sido alimentadas regularmente com gruel. Um lembrete sombrio e doloroso de sua insuficiência nutricional. O gruel apenas enganava o estômago, não alimentava o corpo. O sabor? O sabor. Tal como você poderia imaginar, descrições contemporâneas o qualificavam como fino, aguado e ocasionalmente viscoso. Definitivamente não é uma recomendação entusiasta. 0 estrelas no Yelp medieval. Um escritor medieval, com um senso de humor talvez sombrio, notou que até mesmo os cães o rejeitavam, a menos que estivessem realmente famintos. O que, convenhamos, diz tudo o que você precisa saber sobre o gruel. Se você gostou de mergulhar nesse, nem sempre apetitoso, mundo da comida camponesa medieval, dê um like no vídeo e se inscreva no canal para mais viagens no tempo culinárias. Além disso, não se esqueça de comentar o que você mais gostou ou se chocou. E se você gostaria de ver uma